o custo de ser discípulo de Cristo. E a palavra do Senhor em Lucas 14, 25 diz que milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Então, dirigindo-se à multidão, lhes declarou: se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, a sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la? Para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabada zombem dele, proclamando: este homem começou uma grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Ou ainda, qual é o rei que, pretendendo partir para guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados poderá vencer aquele que o enfrenta com 20.000? Se chegar à conclusão de que não poderá vencer, enviará uma delegação, estando o inimigo ainda longe, e solicitará suas condições de paz. Assim, portanto, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Portanto, bom é o sal, mas ainda ele, se perdeu o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem mesmo para o adubo, será apenas lançado fora. Aquele que tem ouvidos, pois, para ouvir, ouça. E essa é a palavra que o nosso Cristo quer ministrar em nossos corações. Você já reparou como o querido ou a querida que está aí do seu lado está bonito hoje? Diga assim para ele: boa tarde, quase boa noite. Diga isso, quase boa noite. Você está preparado para entender o custo que é ser discípulo de Jesus? Amém, igreja? Glória a Deus. Seguir Jesus não é uma decisão fácil. Não é uma decisão simples. Por isso, seguir Jesus não pode ser uma decisão baseada apenas nas emoções. Seguir Jesus requer raciocínio, requer cálculo, requer fé. Por esses dias, e o Senhor me traz à memória agora, compartilhei numa rede social um jovem rapaz influenciador daqui da cidade do Recife, que tomou a decisão de seguir Jesus. E uma coisa me chamou a atenção naquele depoimento que ele estava. O nome dele, ele é conhecido, eu não sei nem o nome dele, é Nido Badoc, né? Se alguém souber o nome dele, depois me diz. E eu soube na história desse rapaz que ele praticava outras religiões e entrou pela porta da frente, saiu pela porta da frente dessa religião, declarou que ainda respeita, mas o que faz sentido sobre a vida dele hoje é seguir Jesus. E um momento que me chamou a atenção foi quando ele disse: quando eu compartilhava as coisas que eram relativas ao mundo, eu tinha muito mais curtidas, eu tinha muito mais comentários, eu tinha muito mais compartilhamento, muito mais engajamento. E a gente sabe que hoje, com redes sociais, é possível monetizar, ganhar dinheiro com tal engajamento. A partir do momento em que eu decidi seguir Jesus,
As curtidas já não são mais na mesma proporção. Os comentários, alguns deles se tornaram ofensivos. Os compartilhamentos minguaram. O engajamento e naturalmente o dinheiro também diminuiu. Mas importa a um seguidor de Cristo agradar o Mestre, agradar o Senhor, do que agradar os homens. Existe um custo muito alto para seguir Jesus. Muitos terminam indo por um caminho, levados por uma enganação que se espalhou pela igreja brasileira, infelizmente, de que seguir Cristo é relativamente fácil, espalhando uma mentira, dizendo que para seguir Jesus basta vir como está e permanecer, afinal está tudo bem. Mas seguir Jesus não é vir como está e permanecer do mesmo jeito, porque no ambiente em que Jesus entra, tudo é transformado. Jesus entrou no seu coração, dê uma glória a Deus. Eu declaro que eis que tudo se fez novo. Outros, enganados por uma teologia maldita de somente prosperidade, acreditam que seguir Jesus é o mesmo que receber um cheque em branco para as demandas financeiras que se apresentam em nossas vidas. Sim, o nosso Deus é dono do ouro e da prata. Você pode dizer amém? O nosso Deus é capaz de dispensar sobre nossas vidas, através dos seus celeiros espirituais, bênçãos sem medidas sobre cada um de nós. Você pode dizer amém? Mas Jesus não morreu para que a gente ganhasse um Honda Civic. Mas Jesus não morreu para que a gente ganhasse uma casa na praia. Jesus morreu para que a gente tenha vida eterna. Jesus está diante de uma multidão nessa passagem de Lucas. Você acha mesmo que Jesus não calculou o preço que era falar palavras tão duras quanto a que a gente acabou de ler, ditas pelo próprio Senhor? Ora, tem uma multidão aqui. O que eu vou fazer? Vou dizer palavras de bênção, prosperidade. Permaneçam como estão. Com certeza eles vão se multiplicar ainda mais. Mas a palavra de Jesus, por vezes, é consoladora. E todas as vezes que você precisar de consolação e encorajamento, a mão de Jesus estará estendida sobre a sua vida. Mas, por outras vezes, a palavra do Senhor será confrontadora. E todas as vezes que precisarmos de um confronto, a sua voz também estará disponível sobre nossas vidas. Aqui estão contidos os maiores consolos que nós podemos ter. Mesmo diante da morte, toda vez que eu faço um funeral, eu faço questão de falar: Jesus não reteve o choro dele mesmo. Chorou diante da morte de um amigo tão chegado como Lázaro. Aqui são palavras de confrontos que nós também precisamos ter, para que a gente possa alcançar novos níveis espirituais, baseados na palavra de Deus, e assim possamos alcançar não apenas a salvação que veio através de Jesus, mas a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Jesus descreve palavras que são duríssimas. Milhares de pessoas, no verso 25, seguiam e acompanhavam Jesus. Então, dirigindo-se àquela multidão, ele começou a falar a respeito do tema da mensagem de hoje. Domingo, o melhor culto. Agora, o custo de ser discípulo de Cristo. E no verso 26, ele começa a descrever o quão
trabalhoso é servir Jesus. Dizendo assim: se alguém deseja seguir-me e ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Que lapada para uma multidão. Os compartilhamentos de Jesus nesse momento, pastora Jeane, iam lá para baixo. Os comentários, com certeza, eram os mais difíceis e ofensivos possíveis. Jesus provavelmente, se vivesse nos dias de hoje, receberia mais dislikes do que likes. Olha que palavra dura. Ele não está dizendo que a gente deve odiar o pai, a mãe, o filho, o irmão, a irmã, nem a própria vida. Não é isso. O que Jesus está dizendo é que qualquer um que amar mais o seu pai do que a ele, não pode ser discípulo de Jesus. Qualquer um que amar o filho mais do que a Jesus, não pode ser discípulo de Jesus. Pais, seus filhos são umas bênçãos. Você pode dar glória a Deus? Vocês devem amar seus filhos incondicionalmente. Quem aprova isso? Mas seus filhos não são maiores do que Jesus. Minha mãe não é maior do que Jesus. Meu pai não é maior do que Jesus. Sim, devemos amar a todos. Amar o próximo como a ti mesmo, segundo o mandamento. Mas antes do segundo, vem o primeiro. Amai a Deus sobre todas as coisas. E assim, consequentemente, por amarmos o ser que nos amou primeiro, e sem nenhum mérito nosso, dispensou sobre nós a sua salvação, estaremos também credenciados a amar nossos pais, mães, filhos, irmãos, irmãs, e até mesmo a nossa própria vida. Mas nada disso está acima do nosso Senhor. Deus me orienta a dizer uma coisa para uma mulher hoje aqui. Talvez você ainda não foi mãe, porque você vai tornar um seu filho um ídolo. Você sabia que tem filhos que às vezes podem fazer um casal se desviar da presença de Deus? Pesado, mas pode acontecer. Ou uma bênção, vamos transformar em algo mais material, né? Para ser mais leve. Um carro, talvez Deus ainda não enviou para você, porque sabe que você não está apto. E eu não estou falando nem de ser um péssimo motorista. Eu estou falando da possibilidade de, ao invés de você se posicionar para no domingo, na quinta, todos os dias da semana, o seu carro servir para a honra e glória de Deus, mas a realidade, o carro vai se transformar num Deus. Vai lamber mais o carro do que a Lisa, a esposa. Vai folhear ou tocar mais o carro do que toca nisso aqui. A palavra é dura ou não é? Você não acha que Jesus está falando sobre isso? Ele está falando sobre isso. Nessa hora não tem like, meu irmão. Nessa hora não tem compartilhamento. Aí Pedro, inteligente que só ele, ouvindo palavras parecidas como essa, lá após a multiplicação dos pães e dos peixes, quando Jesus repara que aqueles homens e mulheres estão atrás dele, não por causa do que ele é, mas por causa da bênção que ele pode dispensar sobre nós, Jesus se invoca, se arreta, manda todo mundo embora, e ainda olha para os 12 discípulos e diz assim: e vocês? Estão fazendo o que aqui? Pedro, cheio do Espírito Santo, reconhece que ali estava tudo que ele precisava ter na vida.
Para onde nós iremos, Senhor, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Diga para quem está do seu lado: só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Diga assim: Jesus é suficiente, e através de Jesus vamos amar mais pessoas. Quantos creem? Dêem glória a Deus. Palavra dura de Jesus. Jesus não vai suavizar a sua mensagem porque tem milhares de seguidores. Tem pastor, infelizmente, por estar com milhões, bilhões, sei lá, de seguidores, que estão suavizando a mensagem, pastor Cássio. Estão deixando de acreditar no evangelho para acreditar no Instagram. Mas desse altar não suavizaremos a mensagem do Senhor. Ela continuará sendo pregada em tempo e fora de tempo, até que as vidas entendam que Jesus cura, salva, liberta, transforma, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, que Jesus é o dono das nossas vidas, e um dia Ele voltará para buscar aqueles que decidiram seguir Jesus. E para seguir Jesus requer renúncia. É um exemplo. Abraão, lá em Gênesis, no capítulo de número 22, Deus coloca isso que Jesus falou apenas em Lucas em prática. E diz assim: olha, Abraão, pega teu filho Isaque, pega um jumento, 2 servos, pega um cutelo e madeira e algo para acender aquela madeira. Vai até o monte e lá tu sacrificarás teu filho Isaque. Eu quero ver se você ama mais a mim ou ama mais o filho da promessa. Coloca Isaque à prova. Parece ser um Deus tirano, mas Ele está colocando o homem no seu devido lugar de adorador. Abraão não contesta a ordem de Deus. Imediatamente caminha até o monte do Senhor. E depois de ter pedido para que seus servos ficassem um pouco mais afastados, e de preparar o altar para imolar o seu filho Isaque, no momento cabal em que Isaque iria ser posto como sacrifício no altar do Senhor, Deus brada com alta voz sobre a vida de Abraão, dizendo para ele interromper, porque estava provado que no coração de Abraão Deus era muito mais importante. E naquele mesmo momento, Deus providenciou um cabrito. E aquele cabrito, e não Isaque, simboliza Jesus. O cabrito era inocente, Isaque não era. Ele pega aquele cabrito, coloca no altar, derrama o sangue do cabrito, e ali aquele altar é chamado de Monte da Provisão. Isaque era eu e você, pronto para ir para a faca, pecador como Isaque, mas o Senhor providenciou um cabrito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, o inocente, tido como culpado. E o seu sangue, diga para quem está do seu lado, o sangue do Cordeiro lavou a sua vida. É duro o que você vai falar para o seu irmão. Diga assim: você era culpado, mas em Jesus você foi perdoado. Quantos podem dar glória a Deus? E agora o convite de Jesus no verso 27 é que da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Olha quantos custos nós temos para seguir Jesus. Primeiro custo, ninguém pode estar acima de Jesus.
Segundo custo, tem que tomar a cruz, ir após ele e seguir. A cruz, meus irmãos, sim, é um símbolo de sofrimento. A cruz, meus irmãos, é um símbolo de uma grande maldição. Não existia morte mais humilhante para alguém na época do Império Romano dominando sobre Jerusalém do que morrer numa cruz, porque ela simbolizava sofrimento, vergonha e morte. E Jesus está dizendo que para ser seguidor dele é preciso tomar a cruz e ir após ele. Isso quer dizer que ao tomarmos a cruz, sofrimentos, lutas, tribulações não serão canceladas sobre nossas vidas. Pelo contrário, a notícia que eu lhe dou, talvez se você veio aqui hoje, não é tão animadora. Talvez ao tomar a cruz, a luta seja ainda maior. Mas eu quero dizer que no dia em que eu decidi tomar a minha cruz e seguir após ele, antes eu carregava essa cruz sozinho. Agora Jesus me ajuda a carregar. No dia 4 de novembro de 2006, eu decidi tomar a minha cruz e seguir os passos de Jesus. Você acha que lutas não vieram de lá para cá? Muitas. Assim também foi sobre a sua vida. Mas quem está carregando a cruz junto conosco é Jesus. Essa cruz, apesar de simbolizar sofrimento, vergonha e morte, tem uma coisa que ela não simboliza. Ela não simboliza derrota. Vou repetir para você. O nosso Jesus não está pendurado num madeiro. O nosso Jesus não está triste, chateado, cabisbaixo num madeiro. O nosso Jesus não está mais à cruz. Para o cristão, a cruz é o símbolo da vitória. Da vitória da vida sobre a morte. Da vitória de Deus sobre o diabo. Da vitória da graça. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus. E alguns poderiam dizer assim: mas o símbolo do cristianismo deveria ser um túmulo. Mas o túmulo também está vazio. E o que é que está ocupado? Diga comigo: o trono. O trono está ocupado. Você entendeu que é preciso renunciar? É preciso abrir mão. Primeiro, de amar mais outras pessoas do que a Jesus. E é preciso tomar a cruz e seguir. Aí Jesus é uma figura espetacular. Ele começa com um papo no meio dessa história toda que parece que não tem nada a ver com o que ele está falando. E ele vai trazer duas parábolas. Ou melhor, duas alegorias do quão custoso é seguir Jesus, descritos entre os versos 28 e 32. E Jesus vai dizer assim: olha, que antes de segui-lo é necessário avaliar o que está em jogo. Ele primeiro, no versículo de número 28, 29 e 30, diz assim: porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la? Para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabadas zombem dele, proclamando: este homem
começou a grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Jesus vai comparar o custo de segui-lo com uma alegoria de um construtor que vai construir uma torre. E ele vai dizer assim, olha, para construir uma torre, é preciso saber quantos empregados eu vou ter, quais recursos eu vou poder disponibilizar, quais os materiais eu precisarei para que aquela empreitada possa lograr êxito. E a partir desse cálculo, nós possamos começar a construir algo verdadeiramente alicerçado na rocha, que é Jesus. Porque do contrário, se a gente não calcular o preço que é seguir Jesus, nós seremos humilhados. A obra vai ficar inacabada. Ter Jesus no coração tem um custo. E o custo é o seguinte: você está disposto a abrir mão de algumas conversas por causa de Jesus? Porque a Bíblia afirma que as más conversações corrompem os bons costumes. Você calculou o tamanho desse risco? Não, eu prefiro continuar com mais conversações. Então você não vai seguir Jesus. Porque se você quiser seguir Jesus, algumas práticas terão que ser colocadas de lado. Você calculou que ao seguir Jesus, alguns vícios vão ficar pelo caminho? Ou melhor, Jesus é capaz de libertar de todos os vícios? Você calculou que aquele contatinho vai precisar sair da agenda? Você calculou que não vai poder mais entrar em site pornográfico? Você calculou que não vai mais poder estar se embriagando por aí? Porque seguir Jesus requer renúncia. E deixa eu falar para você a verdade. Ainda deixando tudo isso, não deixaremos a condição de pecadores, mas assumiremos uma outra condição, de pessoas que estão passando pelo processo da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Quantos são pecadores aqui? Não dê glória a Deus não, viu, meu irmão? Só levante a mão. Glória a Deus, sou pecador. Não, faça isso não. Sou pecador. Está aqui, como o apóstolo Paulo costumava falar, dos pecadores o principal. Mas eu sei o tamanho do preço que foi que Jesus pagou na cruz. E o Jesus que morreu para me salvar e te salvar, não quer apenas que a gente viva com essa salvação garantida. Ele quer que a gente viva de fé em fé, de santidade em santidade, de graça em graça, de misericórdia em misericórdia, a estatura de varão perfeito. E a palavra do Senhor afirma que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Diga assim para quem está do seu lado: sabe quando vai chegar o dia perfeito? Responde assim para ele: quando Jesus te chamar para morar com ele. Quantos podem dar glória a Deus? Enquanto isso, o dia perfeito não vai chegar. O sol só raiou. E ele ter raiado já foi suficiente, porque ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Muitas pessoas começam a seguir Jesus
sem compreender a profundidade que é de termos um compromisso. E isso resulta em abandono da caminhada com Jesus. Jesus está dizendo isso. Segui-lo é como construir uma grande obra, que se você não calcular, você vai terminar ficando pelo meio do caminho. E quantas pessoas, porque não estão realmente alicerçadas na palavra do Senhor, têm ficado pelo caminho. É por isso que o profeta Abacuque nos alerta. Lá em Abacuque 2, 3, 2. Coloca aí, meu irmão. Abacuque 3, versos 2. Se eu tiver um cachorro um dia, o nome dele vai ser Abacuque. Abacuque. Ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossos dias as mesmas obras, as mesmas construções, os mesmos alicerces maravilhosos que fizeste no passado. Fazes conhecidas por todos também em nossa época. E ainda que estejas irado, lembra-te da tua imensa misericórdia. Em outra tradução, Abacuque diz assim: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Você sabia que boa parte das pessoas que deixam Jesus é justamente no meio da jornada? O alicerce está lá, a base está lá, e a construção está avançando, a construção está crescendo. Mas muitas vezes essa base não era sólida. E deixa eu lhe falar, só existe base sólida em Jesus através de uma coisa: a palavra. Se sua base está no pastor Bruno, você vai ruir. Se a sua base está no seu pai, na sua mãe, se a sua base está na sua conta bancária, ela vai ruir. Porque um homem prudente edificou a sua casa sobre a areia, e veio o vendaval e a tempestade, e logo a derrubou. Você foi dois dos porquinhos que construiu a casa de palha ou de madeira. Mas um homem e a mulher de Deus, que topou tomar a sua cruz, seguir após Jesus, edificou a sua casa sobre a rocha. E a rocha é Jesus, a pedra angular. Deixou de vir o vento? Não. Deixou de vir a tempestade? Não. Mas nem o vento e nem a tempestade tiveram poder sobre aquela casa, porque a vida daquele irmão estava alicerçada sobre Jesus. Declare sobre quem está do seu lado: eu declaro que a sua vida, seu ministério, sua casa, sua obra, seus bens, sua família estão alicerçados em Jesus. Jesus ainda compara o custo que é segui-lo, depois de ter comparado com um empreiteiro que vai construir uma grande obra, com a história de um rei que saiu para guerrear. E a Bíblia diz, lá no versículo de número 31, qual rei que, pretendendo partir para guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados poderá vencer 20.000? Se ele chega à conclusão de que não poderá vencer, aí ele envia uma delegação
estando o inimigo ainda longe, e solicita as condições de paz. Ele agora vai comparar que seguir Jesus requer preparo. E esse preparo só é possível no altar do Senhor. Meus irmãos, não vos deixem enganar. Todos nós estamos enfrentando batalhas espirituais. E se a gente subestimar o tamanho do nosso inimigo, nós seremos derrotados. Diga misericórdia. Um rei tinha 10.000 soldados. E ele viu que o seu exército oponente tinha 20.000. Não há relato nenhum de que 20.000 vai necessariamente vencer 10.000. Você vai depender ali de estratégia. Tropa de elite, né? Estratégia. Strategy. Com 300, Deus fez Gideão vencer os midianitas. Meu irmão, dê um glória a Deus. Aí veio os gregos na guerra do Peloponeso imitar a história da Bíblia. E lá teve os 300 de Esparta. Bando de copião de história da Bíblia. Não há garantia, mas é preciso calcular. Opa, eu vou contra 20.000, eu tenho 10. É 2 contra 1. No mínimo, eu vou ter umas baixas aí. Vai ficar uns caboclos no meio do caminho, não vai não? Vai. Eu preciso calcular isso. Os pecados vão ter que ficar no meio do caminho, diga glória a Deus. Os vícios vão ficar no meio dos caminhos, diga glória a Deus. Eu preciso calcular. Eu estou disposto mesmo a deixar. Minhas convicções vão ter que ficar no meio do caminho, diga glória a Deus. Eu vou ter que calcular. E aí aquele rei calcula e diz assim, não, vamos perder, eu vou ser derrotado, nossas terras serão anexadas, queimarão as casas, estuprarão as mulheres, degolarão os filhos para eles não se vingarem. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar um emissário de paz, com uma certa oferta, e entender do meu inimigo, qual a condição que ele vai me impor. Vou dar uma breve aula de história aqui para você. Geralmente os povos romanos, ao anexar um determinado povo, eles começavam a impor sua cultura, sua religião, sua economia, sua forma de viver. Já teve um grande líder da história da humanidade que tinha o nome de Alexandre e não era Fidélis, apesar de também ser um grande líder. Alexandre o Grande, quem já ouviu falar aqui? Olha, aula de história e tá voando, hein, irmão? Ao anexar um território, ele dizia assim, olha, eu vou tomar vocês. Se vocês quiserem guerra comigo, eu vou matar todo mundo. Mas eu vou dar uma opção, meu exército é grande. Eu vou anexar vocês e vocês podem continuar cultuando o Deus de vocês. Vocês podem continuar com a religião de vocês. Só tem uma coisa, duas. Vão ter que me pagar impostos e vão ter que ir para a guerra comigo se eu for. Topa ou não topa? A condição era essa que o emissário negociava. Esse período da história ficou conhecido como helenismo. O helenismo nada mais era do que a prática de permitir que o povo conquistado continuasse com a sua cultura, sua religião. Só para você ter uma ideia no contexto bíblico, Jesus nasce nesse período. Roma bebeu muito da fonte de Alexandre o Grande
E nesse momento Roma estava permitindo que os judeus em Jerusalém continuassem com sua religião. É por isso que a gente vai ver não um templo de Artemis na Bíblia, na época de Jesus, mas vai ver o templo do próprio Deus. Os romanos, influenciados por Alexandre, permitiram que a religião judaica permanecesse. Esse foi um grande parênteses que eu fiz. Fecha parênteses. Meus irmãos, para seguir Jesus, é preciso compreender que nós estamos em guerra espiritual. E em Efésios 6, do 12 ao 13, a palavra de Deus nos garante que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. É por isso que ao seguir Jesus e decidir entrar na guerra, Jesus nos dota de armaduras espirituais. E eu declaro a armadura de Deus sobre a sua vida. Capacete da salvação, dê glória a Deus. Couraça da justiça. Cinto da verdade. Sandálias do evangelho. A espada que é a palavra. E no fim da armadura, um escudo da fé. Para que quando venham os dardos inflamados do maligno, eles não possam te derrotar. Diga para quem está do seu lado: preparado para a guerra? Quantos estão preparados? Glória a Deus. Preciso renunciar. É preciso calcular. E aí Jesus vai voltar de novo para aquele assunto de renúncia. E ele vai dizer agora que essa renúncia, além de ser uma renúncia de amar as outras pessoas mais do que a Jesus, ela precisa ser uma renúncia absoluta. Lucas 14:33. Coloca aí, meu irmão. Assim, portanto, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Deixa aí. Escute só. Todo aquele que dentre vós não renunciar a uma parte, sim ou não? Todo aquele que dentre vós não renunciar 90%, sim ou não? Não. Tudo. Sabe do que Jesus está falando aqui, ó? Finanças, viu? Quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Ele vai pegar na ferida do crente brasileiro do século 21. Jesus é intencional. Ele está falando 2000 anos atrás, mas está falando com Patrick aqui. Jesus está falando 2000 anos atrás e está cuidando da sua igreja, dizendo: opa, tem uma área específica que eu preciso falar, que é para que, se o povo quiser me seguir de verdade, eles vão precisar renunciar a isso também. Diga para quem está do seu lado: preparado para seguir Jesus? Converta o seu bolso. Nessa hora não tem like, nessa hora não tem glória a Deus. Riquezas e posses não são um problema. Mas a gente precisa entender mais uma vez que Jesus não morreu por nós para que a gente ganhasse um Honda Civic. Mas Jesus morreu por nós para que tenhamos a vida eterna. Eu declaro sobre a vida da igreja do Senhor riquezas e posses. No ano de 2025, cumprimento de promessa de casa própria.
De carro zero, meu irmão. Prepara o documento, irmão. Prepara o documento para o povo de Deus assinar. Neto também. Povo da concessionária. Prepara aí. Um desconto de Emerson. Aí é que acontece mesmo. Ah, irmão, já me comprometeu. Mas tem não? Ô, glória. Vou chegar lá, hein? Mas as riquezas e posses não são nosso Senhor. Diga ao dinheiro: eu não sou seu servo, você é que me serve. Ananias e Safira, Atos 5. Eles começam a observar que todos os seguidores de Jesus estão vendendo tudo que tem e entregando nos pés dos apóstolos, porque os apóstolos estão administrando para aquelas pessoas que esperavam pela parousia, pela volta triunfal de Jesus a qualquer momento. Aí eles vão na folia e dizem assim: vamos vender um terreno e dar todo o dinheiro nos pés dos apóstolos. Aí vendem, olham e dizem: rapaz, é dinheiro demais. Eu não vou dar isso nada. Eu olhei o povo dando tudo, mas não vou dar não. Aí chega Ananias diante de Pedro. Olha, todo o terreno está aqui aos seus pés. Pedro olha para ele: tem certeza que é tudo que está aí mesmo? Não fui eu que ordenei para você vender o terreno não, viu? Mas você não colocou no seu coração, né, que era tudo? Tem certeza que é tudo? É tudo. Aí o pessoal, pastor Cássio, tem uma mania de dizer que na graça pode tudo, porque a graça é de graça. Ananias cai duro na hora porque contou uma mentira. Morreu na hora. Aí chega a Safira. Não sabe que o seu marido morreu. Tem a oportunidade de contar a verdade. Foi tudo mesmo que vocês entregaram? Foi tudo. Pum, morreu na hora também. Tá pensando que Deus mudou, é? Não existe Deus do Antigo Testamento e Deus do Novo Testamento, não. Deus é imutável, meu irmão. Deus não mudou, não. Sabe por que aquilo aconteceu? Porque além de mentira, aquele homem e aquela mulher tinham no seu coração o dinheiro como um Deus. Você sabia que o único objeto, nome, lugar, objeto, que Jesus coloca na categoria de Deus da Bíblia é o dinheiro? Ele olha para os seus discípulos e ao ensiná-los diz assim, ó: não podeis servir a dois deuses. Não podeis servir a dois senhores. Porque ou você vai agradar um e vai terminar desagradando o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon em aramaico é dinheiro. O diabo não está na categoria de Deus, mas o dinheiro é uma divindade. A gente fala tanto dos nossos amigos, irmãos católicos. Bando de idólatra, idolatrando Maria, idolatrando Santo Fulano. Aí vem a igreja brasileira e idolatra o dinheiro e o pastor. Aí tu tá melhor que o católico mesmo. Essa palavra ardeu primeiro e doeu primeiro no meu coração. Mas eu declaro que toda idolatria e todo altar que não é do nosso Deus cai por terra hoje.
Bíblia diz em Mateus 6:21, onde está o teu tesouro, ali também está o teu coração. Diga para quem está do seu lado: renunciar não significa abandonar tudo fisicamente, mas estar disposto a abrir mão de qualquer coisa por causa de Cristo. E por último, entendendo que é preciso renunciar nossas convicções, nosso amor superior sobre o outro, que é preciso calcular o custo de seguir Jesus e entender que financeiramente eu também tenho que renunciar a isso, coisa que o jovem rico não teve capacidade de fazer. Você lembra da história do jovem rico? Senhor, eu já tenho muitos predicados, eu já tenho muitos atributos, eu cumpro todos os mandamentos. Aí Jesus: fazes bem, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Muito bem. Eu amo a próximo como a mim mesmo. Parabéns. Eu não roubo. Ótimo. O que é que falta para eu alcançar os céus? Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Acabou com aquele irmão. Por quê? O dinheiro era o Deus daquele jovem. E ele não estava disposto a abrir mão e renunciar para seguir Jesus. A última coisa que Jesus fala está nos versículos 33 ao 35, que foi o último versículo que nós lemos. 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós que não renunciar a tudo, já lemos esse. 34. Portanto, bom é o sal, mas ainda ele, se perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem mesmo para o adubo. Será apenas lançado fora. E aí ele termina com a mesma expressão que ele fala para João, lá em Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça. Jesus agora vai dizer: olha, vocês foram chamados para tomar a cruz e me seguir. E tomar a cruz e me seguir é ser sal da terra e ser luz do mundo. O sal tem 3 propriedades. O sal, diga comigo, dá sabor, preserva e sanitiza. Guarde isso aí. O sal, ele acentua o sabor de uma comida que está insossa. Ele destaca que aquela comida realmente é boa. E aí Jesus está dizendo: se for meu discípulo, e se você perder o sabor, não vai servir nem para adubo. Diga misericórdia. Onde você chega, você leva o sabor, o cheiro de Jesus. Onde você chega, os pés de Jesus chegam com você. Onde você chega, o calor de Cristo chega através do brilho do Espírito Santo na tua vida. Não permita jamais que esse sabor acabe. O sal conserva. Você sabe o que é charque, carne de sol, bacalhau? Você sabia que não existe um peixe chamado bacalhau? Bacalhau é uma técnica de salgamento de algum peixe. Sendo mais famoso, bacalhau lá da Noruega, que você vai preparar para a gente comer. Glória a Deus, né? Nessa hora não tem like. Vocês ainda não entenderam, né? O sal preserva. Na ausência de uma geladeira, as pessoas salgam um determinado alimento, porque o sal não tem vencimento. E o sal que foi colocado sobre as nossas vidas preserva o Espírito Santo de Deus sobre nós.
E o sal sanitiza. Quem aqui nunca levou uma queda ou arrancou o samboque do dedo? Sabe o que é samboque, né, Patrick? Aquele tampão do pé. Sabe arrancar isso? Menino jogando bola na rua. E quando chegou em casa, a mãe fez o quê? Se não tinha babatenô. Que babatenô era um negócio sério mesmo. Quando foi a última vez que você ouviu essa palavra? Babatenô. Juliano não sabe nem o que é isso, né, Juliano? Sabe não. Sabe não, Cássio? Conversa. Se não tivesse isso, ou metiolate raiz, não é o metiolate Nutella de hoje. Com todo avanço científico, se não arder, para mim não curou. Aí a mãe pegava vinagre e sal. Um dia eu inventei de pegar bigu numa pampa. Na hora que a pampa passou no quebra-mola, eu fui inventar de pular e me ralei todinho. Minha mãe deu-lhe uma pisa e depois deu um banho de vinagre com sal. Você consegue ouvir a seguinte zoada: ardendo, queimando, mas ao mesmo tempo lavando. O sal na ferida arde. Meu irmão, você é sal. E deixa eu dizer mais, esse mundo está ferido. Você juntou? Se esse mundo está ferido e você é sal, você vai ser a cura que Deus vai levar para esse mundo através de você. Através do seu testemunho, através da sua renúncia. Nós concluímos, irmãos, incentivando cada um dos irmãos a acreditar que ser discípulo de Cristo vale a pena. Apesar de todas essas renúncias, vale a pena ser seguidor de Jesus. Quem era você antes de ser seguidor de Jesus? Mesmo diante de tantas lutas. O reverendo Augusto de Nicodemos diz o seguinte: Jesus não nos prometeu uma viagem tranquila, mas Ele prometeu que a gente chegaria no destino final. A viagem proporcionada pela renúncia de seguir Jesus não é tranquila, mas a gente vai chegar no destino final. O destino final é Jerusalém. E não é em Nova Jerusalém, aqui em Brejo da Madre de Deus. E não é em Jerusalém, lá em Israel. Nossa pátria celestial nos aguarda. Reflita sobre sua caminhada com Cristo. Avalie se existe algo em sua vida que você precisa abrir mão para seguir Jesus. E lembre-se de que existe recompensa para todo aquele que decidiu renunciar a si mesmo por amor a Jesus. Tem um hino que diz assim, segura um pouquinho. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Declare
isso mais uma vez. Sim, eu amo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. A mensagem da renúncia. Eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Quer trocar a cruz por uma coroa? Renuncie tudo. Eu termino com Hebreus 12, 1 e 2. Corramos, pois, com perseverança a carreira que nos foi proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu termino com Romanos 12, 1 e 2, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que você experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu termino com João 12, 25 e 26, que diz que quem ama a sua vida perdê-la-á, mas quem odeia a sua vida guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o